sou a professora Soraya Cardoso e mais uma história vou contar. Você deve estar achando estranho este véu, mas tem um motivo. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu lá no continente asiático, num lugar chamado Paquistão. Olha só, aqui no Paquistão. Nós moramos aqui no Brasil, continente americano, América do Sul, passamos pelo continente africano, a Europa está aqui em cima e aqui bem no Paquistão nós falaremos hoje sobre a história de uma guerreira, uma menina que lutou com palavras, Malala. Bom, primeiro eu quero falar com você, sabe o que significa o seu nome? Quem escolheu, por que escolheu? Eu vou falar um pouco do meu nome. Meu nome é Soraya. Soraya significa estrela da manhã e meu pai me deu esse nome por conta de uma rainha persa, rainha Soraya, que ela não pôde ficar casada, ela teve que se divorciar de um grande chá, persa no caso, porque ela não conseguia dar um filho para ele, era infértil. E talvez por isso essa minha adoração pelas histórias do Oriente. Malala quer dizer tomada pela tristeza. E o pai dela se baseou na Malala de Maiwand, foi uma guerreira, uma poetisa guerreira. Reza a lenda que ela liderava um exército de soldados e a bandeira era um véu. E com esse véu eles venceram Alexandre o Grande, Gengis Khan, que queriam tomar as terras férteis aqui do Paquistão. Aqui no Brasil a gente tem um lugar lindo que é o Pico do Jaraguá, que é um pico de 1.200 metros de altitude. A Malala vivia aqui no Paquistão, do lado de um pico de 6.000 metros de altitude, numa cidade muito bonita no Vale do Swat. Então senta que lá vem a história. Eu escolhi esse livro aqui para contar a história, chama Malala, uma menina muito corajosa, de Jeanette Winter. Porém, a gente tem aqui uma versão biográfica, eu sou Malala, que é completo com fotos, com documentos. Essa versão resumida, o lápis mágico, também é fofa. E essa versão aqui, da jornalista brasileira Adriana Carranca, eu trabalhei em 2018 com os meus amados alunos do 5º ano. E foi tão rico esse trabalho que, em parceria com os professores de artes, educação física, educação artística, inglês, salas de leitura, todos se envolveram num projeto que durou um semestre. E quando terminamos o semestre, os alunos quiseram encenar a peça. Só que eu disse que para encenar a gente precisa fazer pesquisa e escrever um roteiro. E assim eles fizeram. Foi tão divino que até me emociono em falar, porque eles encenaram a peça com o roteiro que eles produziram. E em julho a Malala veio comemorar seu 21º aniversário aqui no Brasil. O Itaú Unicef a trouxe. E eu tive a oportunidade de ir até lá, ver muito próximo a Malala, eu estava sentada na segunda fileira, então eu vi de muito pertinho a Malala e a força dela, a energia é contagiante. O engraçado é que quando terminamos o evento, eu entreguei o cartaz que eu levei com fotos do processo que a gente foi desenvolvendo no decorrer do projeto das crianças, e atrás tinha o e-mail para contato, porque eu queria contar para a Malala que a gente trabalhou a história dela, para que muitas meninas e até meninos se inspirassem na história dela. E ela respondeu esse e-mail, foi muito gratificante para mim e para todos que estavam envolvidos no projeto. Então é com orgulho que eu conto um pouquinho da história de Malala. Senta que lá vem a história. Esse livro ele é interessante porque ele traz a história de 2 paquistaneses, Malala e Iqbal. Iqbal, um dia eu conto a história dele. É um outro garoto também que revolucionou o mundo com seu exemplo. Malala, uma menina muito corajosa. Malala Yousafzai. Malala nasceu em uma cidadezinha chamada Mingoura, no Vale do Swat, no Paquistão. Ela morava com a mãe, o pai e 2 irmãos. Malala iniciou cedo seus estudos na escola onde seu pai era diretor e se destacou entre os alunos. A mãe de Malala era muito tímida
E o pai não, o pai ele discursava, ele vinha de uma família de linhagem de filósofos, então ele tinha o poder da oratória e a Malala se inspirou muito no pai, porque nesse local, no Paquistão, no Oriente, as mulheres elas precisam usar um véu, elas são submissas, poucas tiveram acesso à educação, a ir à escola. E o pai de Malala, não, ele falava, eu quero que a minha filha seja diferente. Parece gostoso usar um véu, né? Um véu é bonito até. Lá tem 3 véus. O véu que cobre sua cabeça, como o que eu fiz agora, um véu que cobre o corpo todo. E as mulheres casadas precisam usar a burca. É uma vestimenta de corpo inteiro, só tem uma telinha para que elas enxerguem. E quando o Paquistão foi invadido pelos o grupo Talibã, que é um grupo terrorista, eu vou explicar o que aconteceu. As mulheres ficaram proibidas de ir para a escola, de sair às ruas desacompanhadas de um homem, e assim a vida ficou muito difícil. Então vamos sentar para saber um pouquinho mais sobre essa história. O Talibã, um grupo religioso extremista, ganhou poder no Vale do Swat e proibiu as meninas de frequentarem a escola. Malala perguntou a seu pai, por que eles não querem que as meninas estudem? Eles têm medo da caneta, respondeu ele. Quando tinha apenas 11 anos, Malala falou em público pela primeira vez sobre a importância da educação para as meninas. Mesmo quando o Talibã se tornou mais agressivo, ela seguiu protestando. O Talibã, ele chegou na região, foi invadindo aos poucos, invadiu as casas, queimou livros, computadores, televisão, porque o que é o Talibã? É até injusto, quando a Rússia tentou invadir o local, os Estados Unidos eles apoiavam a região do Paquistão e protegiam aquela região. Quando foram embora, deixaram lá muitas crianças órfãs e essas crianças foram acolhidas em madraças. O Talibã quer dizer estudo, quer dizer educação. Seria o local onde essas crianças que ficaram órfãs, no caso, depois da guerra, elas poderiam ficar lá, receber educação, carinho, e ao contrário, esse grupo extremista religioso usou o Corão para distorcer todos os valores, pregando muito severamente as regras que eles impunham. Por exemplo, mulher não podia estudar, não podia ter acesso às ruas, desacompanhada de homens, todas as barbearias foram fechadas, por quê? Os homens tinham que ficar como Alá, então serem todos barbudos. Então eles tinham assim um rito muito extremista. É um grupo religioso, mas extremista, né? Demais. Vamos lá então. As ameaças continuaram, mas isso nunca deteve a menina. Por que Malala era ameaçada? A Malala, o pai dela, falou, o mundo precisa saber o que está acontecendo aqui. Então, o pai de Malala teve a ideia de pedir para que uma das alunas dele escrevesse num diário tudo o que estava acontecendo. Só que essa garota não pôde fazer isso porque o pai ficou receoso por conta da segurança dela. Então, a Malala começou a escrever. Ela começou a escrever e aí ela mandava para um blog, e isso foi parar na BBC em Londres, e aí o mundo começou a saber o que acontecia por conta das informações que a Malala passava, e isso irritou severamente o grupo Talibã, porque ela incomodava. Bom, as ameaças continuaram, mas isso nunca deteve a menina, até que um dia um membro do Talibã atirou em Malala quando ela estava voltando para casa do ônibus escolar. A bala atravessou a cabeça e o pescoço e se alojou no ombro. Malala recebeu tratamento em vários hospitais, por último no Hospital da Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, onde mora atualmente com a família. Malala recebeu diversos prêmios por sua bravura, incluindo o Prêmio Internacional da Criança, o Prêmio Nacional da Paz da Juventude, lá do Paquistão, o Prêmio Internacional Memorial da Madre Teresa para a Justiça Social e o Prêmio Romano pela Paz e Ação Humanitária. Em 2014, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, onde ficou conhecida, depois discursou em vários locais, esteve nos Estados Unidos com o presidente Obama. Ela ganhou uma grande repercussão.
Malala segue se recuperando e protestando. E aqui começa a história. Ela sempre dizia esse provérbio aqui, ó. Não rezemos para ser protegidos dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Essa frase é muito importante, né? Quantos perigos muitas crianças não passam durante a sua vida, mas tem que ter a coragem de enfrentar e pedir para ser protegida, né? Quem é Malala? Perguntou o membro do Talibã, olhando dentro do ônibus escolar. Malala é a menina que não tem medo. Vou me fortalecer com conhecimento, dizia ela. Não vão para a escola, dizem os talibãs para as meninas do Vale do Swat. Não leiam, eles ordenam. As meninas não obedecem. Elas são corajosas. A sala de aula garante a elas um lugar ao sol e bloqueia as sombras ameaçadoras. Mas fora da escola, uma nuvem escura as segue por toda parte. Todos os dias, o Talibã transmite seus alertas. Lá eles usavam um tipo de um megafone e falavam o tempo todo: nada de escola para as meninas, diziam eles, né? Mas Malala é uma menina corajosa e ela protestava. Como? Eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de conversar, eu tenho direito de ir ao mercado, eu tenho direito de protestar. As meninas corajosas do Vale do Swat enganam os talibãs vestindo roupas normais para ir à escola. O uniforme fica escondido em casa. Malala segue protestando. Eles não podem me deter. Eu vou estudar, seja em casa, seja na escola ou em qualquer outro lugar. Não há paz no Vale do Swat. O Talibã bombardeia e incendeia as escolas. Mesmo assim, Malala continua protestando. Os extremistas têm medo dos livros e das canetas. Eles têm medo das mulheres. Como o Talibã ousa roubar meu direito básico à educação? Dizia Malala esbravejando, né? Ir à escola se torna cada vez mais perigoso. Por segurança, as meninas vão e voltam de ônibus escolar. Até que um dia, um membro do Talibã para o ônibus, dá uma olhada lá dentro e pergunta: quem é Malala? Apareça ou eu atiro em todas vocês. E ele atira em Malala. O ônibus leva às pressas para o pequeno hospital do Vale do Swat. Um helicóptero a leva para um hospital maior mais distante. Um avião cruza o oceano para levá-la a um hospital ainda maior. Em cada um dos lugares, os médicos se esforçam para salvá-la. O mundo todo fica sabendo que Malala levou um tiro. Meninas e meninos, mulheres e homens rezam por ela. Aos poucos, Malala acorda do pesadelo. Ela abre o olho, segura um livro e sorri, e sua voz retorna. No dia do seu aniversário de 16 anos, diante de líderes do mundo inteiro, Malala protesta novamente, ainda mais forte do que antes. Eles pensaram que balas iriam nos calar, mas eles falharam. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. O planeta todo ouve a voz dessa menina corajosa do Paquistão e a escuta. Foi o discurso dela na ONU, né? Quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É muito linda a história de Malala. E a gente pensa que, assim como Malala, há muitas meninas que sofrem por algum motivo caladas. Por exemplo, aqui no continente africano, na Nigéria, há um grupo extremista chamado Boko Haram. E há alguns anos eles sequestraram várias meninas das escolas e as mantêm refém. Então, há vários locais onde a gente percebe ainda uma injustiça muito grande com relação ao fato de nascer mulher. Há países em que, quando nascesse mulher, os pais renegavam, não queriam filho, queriam um homem. Então, hoje a gente pensa, como é a mulher na nossa sociedade? Aqui no Brasil, como é a situação da mulher? Ela não é igual. As mulheres geralmente têm um salário muito menor do que os homens. Para chegar a um cargo de chefia é muito mais difícil, embora tenha muito mais talento e competência em algumas ocasiões, mas por ser mulher não consegue. É uma luta constante, a luta de gêneros. E o principal problema que enfrentamos é a questão da violência, a violência sexual principalmente. Muitas mulheres são estupradas,
Muitas mulheres são vitimizadas por namorados, maridos, que elas resolvem abandonar, não querem mais manter uma relação e eles vão atrás. A Lei Maria da Penha fala com relação aos maus tratos dos homens, geralmente dentro de casa, seus pais, maridos, companheiros. Então, assim, precisamos nos unir e lutar. E a Malala usou o quê? Usou as palavras, ela escrevia o que acontecia e mandava para o mundo. Assim podemos nós divulgar, falar do que acontece, não concordar, não aceitar. É uma forma de lutar diferentemente, né? A gente precisa se inspirar em Gandhi, se inspirar em Mandela, em grandes líderes que mudaram com atitudes, com palavras como a Malala. Então fica aqui a minha super dica. Malala, uma garota muito corajosa, guerreira, a qual eu tenho grande simpatia e apreço. Gostou? Essa história entrou pela porta, saiu pela janela. Quem gostou, que conte ela. Tchau, tchau!